Toda vez que eu, tô aqui presente, eu consigo atender os telefones e hoje eu vou fazer isso. Então, atender ouvintes, eu vou falar sobre constelação familiar. Então, vamos lá. Alô? Alô, Simone, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Quem fala? É o Célio. Então, pode falar, Célio. Simone, é o seguinte, eu tenho um problema de prosperidade na minha vida Uhum, e sempre pela parte profissional, financeira, as coisas nunca vão para frente, dá 2 passos para frente e 15 para trás, né? uhum, Quando eu arrumo um trabalho, por exemplo, sempre tem alguém me perseguindo, me prejudicando e eu perco o trabalho e começo tudo de novo. A minha uhum. pergunta para você é assim, na constelação familiar, isso aparece porque acontece na minha vida? O que está acontecendo de fato, né? Você já fez algum mapa astral, um mapa numerológico, para saber realmente qual é a sua missão? Eu já fiz, mas assim, em momento nenhum foi mostrado assim a missão exatamente, né? Ah, Mostra de uma forma muito genérica, né? Que aí você não consegue identificar exatamente qual é a missão, entendeu? entendi. Eu vou te depois dar uma dica, porque tem um mapa numerológico cabalístico que ele ajuda realmente você a olhar mais profundamente para a sua missão. Porque às Aham. vezes a gente não consegue achar a nossa missão também, porque nós estamos emaranhados profissionalmente. Eu vou te explicar algumas coisas a respeito disso. Quantos anos você tem? 49. 49. E Aham. como é? Seus pais estão vivos? O meu pai falecido, minha mãe está. Seu pai faleceu faz muito tempo? Faz uns 10 anos, mais ou menos. E seus pais estavam juntos quando ele faleceu? Não, separado. E você tinha quantos anos quando eles se separaram? 13. E quem quis a separação? Meu pai. E como o seu pai ficou depois da separação? Olha, ele, na verdade, ele tinha uma outra pessoa, né? E parece que ele ficou bem, mas depois dessa separou, teve outras, né? Sei. E você manteve contato com ele? A gente perdeu um contato durante um tempo por uma questão assim, porque quando era criança a gente sofreu muito assim com ele, essa parte de agressão física mesmo, sabe? E a gente ficou um tempo sem contato, mas a gente acabou voltando, se acertando, entendeu? Antes dele falecer. Ele agredia os filhos ou agredia a esposa ou agredia todos? Todos, Todos. filhos e a esposa. Tá. E foi sempre assim desde que você era criança? Sempre. E a sua mãe, depois da separação, ela teve uma outra pessoa Teve. e ficou bem? Super bem. E tem mais histórico de agressão na sua família? Não, era só com meu pai mesmo. A sua mãe foi criada pela mãe dela? Não. Na verdade, assim, minha mãe, ela casou muito jovem naquela época, né? Ela casou acho que com 14, 15 anos, e ela ficou viúva, daí ela conheceu meu pai. Sua mãe ficou viúva com essa idade? Super jovem. Acho que ela ficou um pouco mais tarde, sei lá, por volta de uns 20 e pouquinho, entendeu? E o que aconteceu com o primeiro marido da sua mãe? Eu não sei te dizer o que aconteceu, do que ele morreu. Ela não fala a respeito? Olha, para falar a verdade, a gente nunca conversou sobre esse assunto. Tá, é bem interessante. Ela teve filhos com ele? 3. 3. E que número de filho você é? Partindo dos 3, eu sou o quinto. O quinto. Uau, tem bastante coisa aí pra gente olhar. E eu perguntei se a sua mãe foi criada pela própria mãe. Você falou que ela casou muito cedo, mas ela foi criada pela mãe até a idade de Foi, casar? Foi. foi, foi. Pela mãe e pelo pai. Exato. E você sabe se ela perdeu algum irmão? Olha, eu acho que sim, porque ela saiu de casa muito jovem e a minha mãe perdeu o contato total com os pais, com os irmãos. Ela é sozinha, assim, sabe? Não tem contato com ninguém. Porque ela era analfabeta, a dificuldade de comunicação naquela época, entendeu? E então você perdeu o contato com as suas raízes, os seus avós. Eu não conheço, para falar a verdade, ninguém da família da minha mãe. Nem eu, nem meus irmãos.
Então, isso é complicado, porque a gente precisa ter, a nossa árvore genealógica é como um fluxo, né, da raiz mesmo, a raiz que leva, né, os nutrientes, criando frutos e folhas, enfim. Se de alguma forma a sua mãe perdeu o contato, né, isso significa uma ruptura. E às vezes realmente ficam indisponíveis, fica indisponível a sua forma de se fixar. Por isso que acaba arrumando intrigas e daí sempre você não fica por muito tempo em algum lugar. É isso? Você não isso fica mesmo. por muito tempo? Não, não. Tá. E Até no momento eu estou desempregado, inclusive. Então... Pois é, eu vou falar algumas coisas então para você, tá bom? Vou falar aqui pelo rádio. Tá legal, muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Um beijo. Então, é importante a gente, através desse campo da constelação, pelo menos olhar nos olhos mesmo dos nossos antepassados. E se você puder um dia vir aqui, eu vou fazer esse movimento com você, tá bom? Você está desempregado e tudo, então eu não, obviamente não vou te cobrar, mas eu acho que seria muito importante se um dia você aparecesse, né? E às vezes cada constelação demora um tempo, às vezes está mais cheio, outra menos cheio, mas eu quero fazer esse movimento com você, de reconexão com os seus avós, porque tudo aquilo que a gente acha que não viu ou não conheceu, então não faz diferença na nossa vida, né? A gente não está acostumado a olhar para isso. Então, de repente, eu não conheci meus avós, então, mas o que eu tenho que ver com eles? Eu nem conheci eles, eu não tenho uma ligação afetiva com eles, porque eu não conheci eles. Pois é, só que a gente só está vivo porque eles, de alguma forma, existiram, né? Então, eles precisam ser vistos. Para mim, tem alguma história aí que não está muito clara, né? Então, é importante você saber da sua mãe o que aconteceu com o primeiro marido, do que ele morreu. A gente fala, né, da pedofilia hoje, mas muitas meninas que casavam antigamente com essa idade, 14 anos, né, elas não tinham nem noção do que estava acontecendo. Então, eu imagino que a sua mãe vivenciou se casando com 14 anos. Também não deixa de ser uma pedofilia, né? Mas era uma pedofilia aprovada, vamos dizer assim. Então, tem algum histórico aí de muito sofrimento, né? De um destino difícil da sua mãe. Imagina, analfabeta, depois encontrou, né, um homem que a agredia. E eu não te perguntei, mas eu queria saber se seu pai continuou agredindo as outras esposas, os outros filhos, se ele teve, né? Porque provavelmente não. Então, até amanhã é Dia das Mulheres, mas em qualquer agressão, mas as mulheres também, quando elas estão fiéis, né, a outras mulheres do sistema, né, ou quando as mulheres, elas internamente, elas não suportam o destino de se casar com alguém por obrigação, ou de ter filhos, se elas não querem ter filhos, ou de repente de ter uma tristeza profunda de ter pedido contato, como no caso da sua mãe, com os próprios pais. Então ela ficou sozinha, você mesmo disse isso. Ficou meio sozinha, né, sem recursos. Então, olha como você de alguma forma está sendo fiel à sua mãe, também ficando assim, se sentindo assim. A sua mãe deve ter se sentido excluída e por isso que você acaba sendo excluído das situações de emprego, porque o nosso trabalho, ele representa aquilo que não foi visto na nossa família. Então, se na nossa família teve agressão, no nosso trabalho a gente acaba tendo também agressões ou perseguições ou formas, né, dinâmicas que existem na nossa família. Então, todo o ambiente de trabalho reflete algo do nosso sistema familiar. Quando você abre uma empresa, isso também reflete algo do seu sistema familiar. Então, os problemas que a gente tem profissionais refletem isso. Então, provavelmente, você vem de uma raiz que teve muita dificuldade financeira. E isso
só pode se corrigir quando você deixa o seu amor, porque você ama o seu sistema familiar, mesmo sem ter essa consciência. E por amor a eles, você continua com esse sofrimento de não ter raízes, de não ter suporte, se sentir assim. Você só pode mudar isso honrando, vivendo a sua vida plenamente com alegria. Daí sim você honra o sofrimento da sua mãe, honra a dificuldade que os seus avós provavelmente tiveram também, né? E vai ser importante você fazer esse movimento de reconexão com os seus avós, porque existe algo que se chama amor interrompido. A sua mãe provavelmente sofreu disso, desse amor interrompido em relação aos pais, e você também. Porque quando um pai agride uma mãe, você desiste desse pai internamente. Só que uma mãe ou uma pessoa que é agredida, e agora eu não estou falando de mulheres ou homens, mas todas as pessoas que esperam que o outro a mate, porque a agressão tem a ver com isso, porque ela é muito pesada a vida para ela. Então, no fundo, são pessoas que esperam que alguém faça o trabalho final, né? E, de alguma forma, quando a gente tem consciência disso, então a gente muda isso. Então, tem muitas coisas para olhar aí na sua família, bastante coisas mesmo. Mas o principal é você ficar menor perante a sua mãe, você dar um lugar no seu coração aos pais dela, a dificuldade de separação, o quanto eles sentiram a falta dela por também não terem mais visto, eles também perderam contato com as próximas gerações, né, que vieram. E é importante que você dê um lugar aos seus avós, muito, muito importante. Então, se um dia você puder, hoje tem constelação aqui, mas semana que vem não. Mas nas outras semanas, se você quiser vir e aparecer, você fala com a Beth, né, que é a minha secretária, e eu quero fazer um movimento com você, tá bom? Eu acho que vai ser bem importante você olhar o quanto, por amor à sua família, você continua vivendo muitas dificuldades. E a solução é você também não julgar o seu pai por essas atitudes que ele teve, né, em relação à sua mãe e em relação a você. Mas isso a gente também conversa numa outra hora, tá bom? Então é isso, gente. A constelação sim ajuda a gente a enxergar porque que eu caí nessa família, que dinâmica eu tenho, que preciso mudar a minha frequência vibratória. Quando eu mudo com consciência a minha frequência vibratória, as coisas naturalmente mudam ao meu redor. Eu não preciso ficar esforçando, né? O esforço e o trabalho é essencial, lógico, mas não preciso fazer isso mentalmente, achando que é isso que vai modificar. Na verdade, eu preciso aceitar a minha realidade, perceber o quanto eu posso crescer com o que foi, mesmo que seja muito doloroso. A sua criança também, ela é uma criança que está com o coração partido, né? Então, é necessário você cuidar da sua criança, tendo amigos, brincando, sorrindo e fazendo tudo o que você não pôde, né, na sua infância. Isso é muito bom.